Você tem ideia como é que a gente deixa rastro? Quem fez assim? Como é que se deixa rastros? A todo momento. Hã? A todo momento. A todo momento. Pois muito bem, nós não queremos deixar mais, né? A gente já deixou muito. Mas o que deixaria? Pense um pouquinho. Hoje, será que hoje vocês deixaram algum rastro? As nossas ações deixam rastros. Sem dúvida. Então o Pedro nos colocou a ponta. É o comportamento, a ação. Mas o que tinha antes do comportamento? Pensamento. E o sentimento. E a energia. Tudo está antes. Agora, como é que eu sei se eu deixei ou não um rastro a ser modificado? Hoje, só no dia de hoje. Repense o dia de hoje de vocês. Algo inacabado. Algo inacabado. Ficou rastro, é inacabado. Mesmo se não te incomoda, porque tu disse que pensamento influencia. Digamos que no pensamento tu te organizou e pensou, hoje tem que terminar aqui porque aí tem tem um terminar detalhe. hoje. Tá? Vai organizar. Tem um detalhe. Por quê? A dificuldade está na priorização. Nós precisamos saber fazer a prioridade. A prioridade precisa ser feita, senão é rastro. Então se tu deixou de fazer a prioridade... Essa é a diferença. Em geral, as pessoas não sabem priorizar. Porque aquela história do tem que, né? Eu tenho que fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e não faz a prioridade. Fica no rastro. De outra forma, ela deu um exemplo. Podemos deixar rastros, se é que deixamos. Alguém aqui acha que não deixa? Mas então, os rastros, todos deixamos. os rastros podem ser positivos e negativos. Claro que sim, pode. Sem dúvida. Então, não acabar alguma coisa pode ser positiva. Se isso não fazer rastro. Pode. Poder, pode. Não, o negativo e o negativo e o positivo depende do ponto de vista, depende do ponto da de vista. ótica do condutor do carro? Um livro é um rastro positivo? Aí está, uma boa pergunta. Um livro pode ser um rastro positivo. O livro por si ou não. só, como é feita a pergunta, ou não. Que tipo de livro? Nós teremos que ver que tipo de livro. E todos eles têm que se ver qual é o tipo. Porque a dificuldade está exatamente nisso. Quando a nossa análise for um pouco menor, tá? A minha visão tem aquele ângulo de visão. Eu aumentei meus óculos, a visão ficou outra. Então aquilo que parecia que era um rastro positivo, nós vamos ver que não é. Eu vou dar um exemplo. As mães costumam ensinar muito os seus filhos. Se fizerem pelo filho, não é um rastro positivo. Impediu que a pessoa caminhasse. Então, muda a ótica de acordo com a amplitude da percepção. Fazer por e heterodeterminar a vida de qualquer consciência é um rastro a ser modificado. Em algum momento. Isso é comum. Estou dizendo assim do dia a dia, corriqueiro de acontecer. Né? Que mais? Para vocês terem uma ideia. Isso que forma o famoso karma. Karma não é ficar de braços cruzados, não é sofrer. Ninguém está aqui para isso. É sim uma possibilidade de compreender por que deixamos, quando deixamos, como nos modificar na vida atual e, consequentemente, descobrindo que a gente quer chegar lá, nas mais antigas. Em que civilização que isso aconteceu? Que idioma eu falava? Quais eram as minhas companhias? Que hoje eu continuo encontrando sem nem saber que é aquela mesma pessoa daquela época. Por isso que costumamos dizer que são reencontros. Mesmo quando parece que se vê pela primeira vez, não é. Nós somos uma consciência. Sim. E quem criou a nossa consciência? De onde ela surgiu? Pois é, nós temos uma ideia que tem que ter uma criação de consciência. O que nós sabemos é que vamos desenvolvendo, pouco a pouco, e aperfeiçoando em todos os reinos, até chegar a essa lucidez de hoje. Então, você mesmo se auto-criou, certo? De criação. Como é que é o nome? É Pedro? Hã? Pedro? É o Pedro. Nós teríamos que dar uma retroagida e estudar o Big Bang, por exemplo. O início do universo. Não acredito numa expansão. Não, mas tu não acredita então. Tem todas as formas de abordar a forma da própria ciência, que é importante que a gente seguir, e a forma da sua consciência. Que vem com uma diferença, na verdade, tanto no conhecimento da ciência. Por exemplo, há pouco falávamos de cosmoética. Cosmoética é um conceito que não adianta entendê-lo. Ele precisa se tornar o exemplo dentro da consciência. Essa é a diferença entre a ciência e a consciência. Eu posso saber o que é o cérebro. Posso saber o que é a ínsula, vamos falar um pouco aí da ínsula, qualquer estrutura cerebral. Ok? Agora, se nós falamos de conceitos conscienciais, estamos falando de fraternidade. Aliás, o primeiro requisito
para a macrosoma é a consciência ser fraterna. Enquanto ela não descobriu a interassistencialidade e não descobriu o fraternismo, ela não terá a macrosoma. Isso é uma coisa fundamental para portar mesmo uma macrosoma mais simples. Pouco a pouco haverá um mais polimacrosoma mais avançado, né? Eu nem cheguei lá nos pré-serenões, que somos nós, né? Estamos lá ainda na estratosfera. Pré-serenões somos nós. A gente espera que um dia nós vamos ser serenões e vamos conseguir chegar lá. Mas o que eu queria dizer do construto é que não dá para falar de nenhum desses conhecimentos se ele não for exemplificado dentro de nós. Eu quero dizer com isso. Já te ouço. Falei de fraternismo. Temos que perguntar, não era a colega lá atrás, o que eu pratico de fraternismo dentro de mim? Esse é o diferencial. Então são conceitos que exigem a aquisição ou a exemplificação da consciência pelo existir. Não é como um conceito da ciência. Eu posso estudar um hétero saber, entender e compreender tudo bem. O saber saber, o saber da consciência exige que eu aplique em mim mesmo, senão fica frágil. Nenhum deles. Paralógica, serenões, universalismo, evolução, cosmoética, universalismo. Todas as consciências do universo sem nenhuma análise de estereotipia ou sectária. Onde é que vai acontecer o universalismo? Dentro de cada um de nós. Então nós vamos ter que perguntar qual é o tamanho do meu micro-universo, até onde ele vai, até onde ele alcança. Esse é o universalismo. Esse é o diferencial, que eu não sei se ficou claro para o colega lá também, entre aquele conhecimento da sua consciência que você vai exemplificar pelo que você fala, diz e faz, que nós chamamos de verbação, o seu verbo será praticado realmente, naquilo que você diz, e o conceito simplesmente de algo hétero saber, de qualquer área, com muito valor e necessário, inclusive, porque a ciência nos auxilia muito, né? Se queria perguntar algo. Eu acho que uma boa forma de comparar, para exemplificar para os colegas novos, entre ciência e a consciência seria de um médico e o fato dele aplicar esse conhecimento em si mesmo. Então, se o médico sabe que alguma coisa é maléfica para si mesmo, mas ele pratica, é a mesma coisa. É um ótimo exemplo. Aí nós tu tem conhecimento de que tu não pode fazer, digamos, sei lá, beber muita bebida alcoólica diariamente, mas tu bebe. Então, é a diferença entre a ciência. Mesma coisa do que um médico que usa crack. E tem. O médico que é pulmonologista trata de pulmão e fuma. Entende? O dermatologista onicofagista. Um psicólogo desequilibrado. É o que mais tem. Então, incoerência consciencial é o que mais tem. Este é o que nós chamamos de hétero saber. O hétero saber contribui. Mas se não fizer, não se voltar para dentro do seu micro-universo consciencial, onde de fato acontecem as mudanças, os exemplos também não existirão. Ele está falando de algo vazio. Ele não tem um experimento. Lembra que antes eu disse, o desafio está em experimentos cada vez mais cosmoéticos? É por aí que nós vamos trabalhar. Eu coloquei aqui, ó. Enquanto o interassistencial e o fraterno não tem significado para a consciência, ela permanecerá presa ao programa para condicionado que ela tinha. Ou seja, sou mesmo condicionado. Mas é possível sair disso, claro que é. Isso que nós queremos fazer e aprofundar bastante aqui no curso. Como é que nós vamos usar essa inteligência evolutiva? Tem N inteligências aí, o Gardner e eu estou falando de inteligência. Para nós a principal é a evolutiva, onde a gente aprende como é que caminha a evolução, a dinâmica da evolução, por onde ela vai, né, para acessar essa holomemória. Parece que quanto mais a consciência desenvolve equilíbrio, empatia, convívio, entendimento dessa cerebralidade, polimatia, erudição, tudo isso são fatores que contribuem para a melhoria da consciência. Eu tenho muito mais aqui para conversar com vocês, são 9h05. Eu quero dar uns minutinhos para vocês fazerem perguntas, porque vocês vão perguntar quais, ou senão eu continuo falando, à vontade. Enquanto isso, eu vou ler aqueles que estão aqui. Quais os... Qual é? Esse? Não. É isso. O Júlio, a senhora poderia explanar um pouco sobre esta pesquisa recente a respeito dos tipos de ectoplasma? Posso, mas a gente vai abordar também em mais detalhes, mas posso. Tá? O ectoplasma já diz, né? É uma substância especial, tem até componentes físicos juntos. O que nós conseguimos compreender, a questão de uma semana e pouco,
é aqui. Existem campos energéticos ou microcampos energéticos que são conhecidos e falados há bastante tempo, que são os denominados chakras, né? E que existe uma infinidade, mais de 80 mil chakras, mas nós trabalhamos com 10, praticamente, que são os principais e precisamos dominá-los. O que nós não sabíamos é que ficava uma memória em cada chakra e que os chakras orientam o energossoma inteiro. Então nós vamos ter tipos de ectoplasma diferentes, porque se ele for um ectoplasma orientado mais por um cardiochakra, ele terá um padrão. Se ele for orientado por um esplênico chakra, terá outro. Se for orientado ou dirigido ou vibrar, não digo orientado, vibrar na frequência daquele determinado campo, ele terá outra característica. E nós vamos ver, e de fato isso aconteceu, que eu acho que tem aqui, posso dar para você, nós participamos de 2 experimentos interessantes. Um dos primeiros que me ele chamou de cardiochakra mega fraterno. Eu vou dar um experimento que nós tivemos aqui no nosso laboratório para perceptar. Está escrito assim: esse experimento mega homeostático, porque deu uma estabilidade muito grande assistencial, foi experienciado no laboratório para perceptar quando todo o ambiente e para-ambiente inundou-se de sentimento de compaixão serena e profunda por qualquer consciência, expandindo o mental soma, e rompendo o paracérebro e iluminando a pensenosfera de consciência e de consciências que participavam. Os amparadores multiétnicos que ali estavam auxiliando, o que eles estavam fazendo? Eu não tinha tido essa experiência de ter um cardiochakra, que normalmente o cardiochakra das pessoas é desequilibrado, vibrando numa frequência tal que abriu o chakra e tomou conta de todo o espaço, todo o ambiente. Só que a frequência era como se fosse de um coronochakra, o chakra mais aperfeiçoado, porque era harmônica, serena, profunda. Nenhuma patologia tinha influência. Então isso foi um experimento, e aí que começamos com essas ideias de ectoplasma e orientação, e tem modelos de nervossoma. Vocês têm circuitos de nervossoma especial, de acordo com aqueles chakras que estiverem em microcampos, que estiverem comandando-os. É claro que isso depende de quê? Da interassistibilidade e do fraternismo. Depende do chakra que predomina. Seu sexo chakra, seu umbilical chakra. Amanhã nós vamos estudar o segundo cérebro. A maioria das pessoas tem a sua energia comandada pelo chakra umbilical, do umbigo. Então está comandada pelo segundo cérebro. Por quê? É o segundo cérebro que comanda essas consciências. Normalmente são consciências mais impulsivas, mais desequilibradas emocionalmente. Então nós temos que aprender isso para poder, no mínimo, trazer para o cérebro encefálico, entender o terceiro e, mais ainda, o quarto cérebro. Na outra experiência que nós tivemos, que eu quero colocar aqui para vocês, que nós chamamos de cosmoconsciência, aí que deu para ver os níveis de assistência. Outro experimento foi a vivência do fenômeno da cosmoconsciência, da expansão mental a maior, com sentimento puro de assistencialidade. E claro que a sim, Sônia não tem. A experiência toda foi do campo instalado e das consciências que ali estavam. Então, passavam quantidade de consciências para serem assistidas, todas nosográficas. E o campo sentado, não mudava. Então eu conseguia, eu estava à distância, eu estava expandida, tinha perdido a forma, eu estava fora, e eu via os níveis de assistência. Um dos primeiros níveis de assistência que a gente percebeu foi o paracirurgião, que é conhecido nosso, é um chinês, que fazia o seu trabalho paracirúrgico, mexendo no soma da consciência, acoplado com a equipim, com a epicom, a consciência que ali auxiliava. E alguns colegas, com ectoplasma mais propício pelo seu padrão, auxiliavam, lúcidos ou não, com a sua energia, na hora em que a paracirurgia estava sendo feita. Esse foi o primeiro nível de assistência que foi percebido ali. Era o nível da paracirurgia, ou seja, onde eram retiradas as energias mais densas, mais somáticas, mais patológicas, a nível de corpo físico, né? Ao mesmo tempo, consciências que ali estavam sendo trabalhadas e consciências também eram trabalhadas. No segundo nível, como se estivesse mais acima, tinham consciências essencialmente pacificadoras, pacifistas. O que elas faziam? Eles mexiam em cada cardiochakra, em cada um que eles estavam,
trazendo essa ideia de diminuição de conflito, de acalmia, de entendimento do que tinha que ser feito e assim por diante. Era um outro nível de assistência com outro padrão de ectoplasma. Mais um nível mais acima, nós percebemos 3, deve ter mais, tinha um consciência trabalhando e consciência, as consciências um pouco mais mentais auxiliavam os consciências bem mentais somáticas na emissão de um neuroectoplasma e de um paraneuroectoplasma, já que o colega perguntou os modelos. O nosso neuroectoplasma sai pelos neurônios, por isso diz neuroectoplasma. Sai essencialmente pelo front chakra e corono chakra. E este neuroectoplasma tem uma frequência mais sutilizada, mais ampla, mais expandida. Então vai mexer aonde? Nos paracérebros das pessoas. E as consciências emitiam ao mesmo tempo um paraneuroectoplasma, mais intenso, mais expandido ainda, onde estavam trabalhando, eu tenho aqui colocado, com paracérebros realmente, consciências paratelepatas, movimentando na parte da paragenética, completamente harmonizadas. Elas eram um exemplo de harmonia total. Certamente tem mais, isso foi a minha percepção. Eu quis trazer isso para vocês entenderem a importância da frequência vibratória de cada um de nós nessa harmonia maior ou menor do universo. Então vejam, camadas ou níveis de assistencialidade exemplificada. E havia uma especialização de cada consciência contribuindo no seu nível e cada consciência. Era uma grupalidade perfeita. Todos auxiliavam os que estavam lá dentro, todos os participantes, inclusive aquele que estava sendo assistido, tinha horas que ele assistia, conforme o seu próprio padrão. Isso é a grupalidade, muito diferente do que a gente vê aqui no intrafísico. Não precisa comandar, ninguém comanda, naturalmente ela acontece. E a mensagem da Equipes que ficou para nós, posso ler para vocês, é assim que nós devemos organizar e trabalhar no nosso paraperceptário, nesse nosso laboratório, para expandir a qualidade da quantidade da assistência, onde cada um no seu nível de especialização, padrão ectoplasmático e padrão de Pensene, vai ter um amparador expert específico. E cada consciência, de acordo com a sua frequência de ectoplasma e de autoconsciencialidade, tem um amparador específico que se aproxima daquela consciência para assisti-la e, ao mesmo tempo, fazer uma equipe. E os dois trabalharem juntos, ou 3, conforme o caso, para fazer aquele nível de assistência que a consciência já pode. Então, todos vocês podem ser assistentes, desde que queiram. E serão. É uma questão de se disponibilizar, se pesquisar e aprender. E todos nós também seremos assistidos, sem dúvida, cada um do seu próprio nível. Então, importa conhecer um pouco mais sobre o nosso energossoma, para nós termos ideia, no mínimo, qual é o microcampo que domina, o que orienta toda a minha energia. Porque isso está acontecendo todos os dias conosco. E é possível melhorar? Claro que sim, é possível melhorar. Cardiochakra equilibrado é raro de encontrar. O cardiochakra é o microcampo que nutre as nossas emoções. É muito raro. A maioria chega mesmo, entra dentro da escola, seja em outros ambientes, esse chakra totalmente desequilibrado, é o mais comum de acontecer. Mas isso faz parte do processo de autopesquisa, do processo de evolução. Ser equilibrado e ser calmo. Também há uma acalmia, mas não há uma passividade. Há um pacifismo, mas não uma passividade. A consciência não é passiva. Ela pode ser muito proativa e estar harmônica. Da mesma forma, né?